Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversas Online, iniciativa organizada pelo projeto Ser Mental, localizado em Olhão, Portugal. Meu nome é Roberto Chiodelli e chegamos hoje com muito orgulho à 20ª edição desta iniciativa. Hoje, 21 de abril, é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação e tenho a satisfação de falar com o Francisco Fragoso, sociólogo, representante regional do Alentejo e Algarve, do Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública pioneira na Europa que visa promover e dinamizar o mercado de investimento social em Portugal. Francisco, é uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É também um prazer estar aqui convosco. Foi um convite muito simpático, tenho muito prazer em aceitar e conversar um pouco convosco. Ótimo, bom, obrigado. Francisco, eu gostava de saber, antes de entrarmos nas questões de inovação social, de criatividade, conhecer um pouco mais do seu percurso profissional, até chegar nesse cargo tão importante e tão fundamental aí nas iniciativas públicas. Muito obrigado. Bem, já não sou propriamente um jovem, tenho uma experiência vasta de cerca de 25 anos, ligada a processos de desenvolvimento local e regional, em especial aqui no Alentejo. Eu destacaria três notas. Como disse, sou sociólogo, frequentei o mestrado de Desenvolvimento Sustentável e Recursos Humanos na Universidade de Évora também, e sou consultor há cerca de 25 anos para entidades da economia social e ambiental, portanto, em termos de gestão e de sustentabilidade e também de inovação. Eu destacaria também o facto de ter sido dirigente de uma organização não governamental durante alguns anos, inclusivamente cheguei a presidente, e agora estou aqui neste lado do financiador. E eu digo isto normalmente porquê? Porque me considero um privilegiado, porque tenho três perspectivas sobre a realidade de implementação de projetos ligados às questões do desenvolvimento territorial e da coesão territorial e também da inovação social. Porque fui consultor para as organizações, eu próprio fui promotor de uma entidade e implementei diversos projetos, e agora estou do lado do financiador, que me dá uma perspectiva global sobre estas dinâmicas, ou seja, consigo sentir as mágoas das entidades para implementar os projetos, consigo entender na perspectiva do consultor e agora também na perspectiva do financiador, o que para mim é gratificante e tenho se calhar alguma facilidade em criar mais empatia com os próprios projetos por esta razão. Não sou a única pessoa na equipa que tem uma experiência semelhante, e isso, na minha opinião, confere-nos alguma vantagem e algum sucesso nos territórios, o que nos deixa, obviamente, muito felizes. Pronto, então, basicamente, sem querer alongar muito na minha experiência, eu diria que isto são os elementos de maior destaque. Tenho também, para além destas questões de inovação social, uma outra paixão. Faço fotografia de natureza, que me leva de vez em quando a Cabo Verde e a outros sítios, a andar atrás dos bichos, a fotografá-los e a partilhar algumas das mensagens que eles nos transmitem, que são muito importantes. Que maravilha. É muito importante saber um pouco mais do nosso entrevistado e não só outras facetas, né? E nós somos nós somos multimídia, costumo dizer. É verdade. E no seu caso, essa experiência tridimensional, né, nas três partes é tão importante, eu acho, para poder compreender um pouco cada lado, né, nessa parte do investimento social. Muito bom. Aproveitando a questão do Dia da Criatividade, eu gostaria de começar por isso, né? Como é que você enxerga esse termo, que tende a ser até um pouco subjetivo, né? Às vezes é algo Bem, difícil de medir.
Como podemos definir e como é possível desenvolvermos a nossa capacidade criativa, do seu ponto de vista? Bom, a criatividade, na minha opinião, é um processo. Muitas vezes ela é confundida com a inovação, porque a relação que têm uma e outra são de facto muito próximas. Eu diria que não existe inovação sem criatividade, mas que na verdade são coisas diferentes. Eu diria que a criatividade contribui para a inovação, e a inovação acaba por, de alguma forma, também exigir que haja criatividade. São dois termos muito próximos e a sua separação nem sempre é uma coisa fácil. Mas na minha interpretação, como disse, a criatividade é um processo e ela pode ser trabalhada inclusivamente no seio das próprias organizações. E há técnicas para estimular a criatividade. A Toyota, por exemplo, há umas décadas atrás, tem uma técnica simplicíssima que, na minha opinião, resulta muito bem, que é a técnica dos 5 porquês. Ou seja, se nós nos depararmos com um problema e nos questionarmos porque é que este problema existe, e 5 vezes colocando a questão, nós chegamos a encontrar algumas das soluções, às vezes até antes de chegar às 5. Depois há o famoso brainstorming e por aí. Portanto, há técnicas que, na minha opinião, facilitam esses processos. Mas, na verdade, eu diria que a criatividade também surge muito de geração espontânea. Ela é influenciada muito pelas nossas relações pessoais. Também as nossas emoções e os nossos próprios comportamentos, enfim, geram algumas ideias, e os contextos. É mais fácil no nosso trabalho nós termos ideias e sermos criativos quando nos deparamos com algumas situações do nosso trabalho e temos que encontrar ali uma solução, não é? E às vezes, ou então surgem-nos ideias espontaneamente para resolver ou para melhorar alguma situação decorrente do trabalho que estamos a fazer. Portanto, eu diria que há estes 3 fatores que são relevantes, que é o facto de podermos trabalhar isso de uma forma direcionada, ou seja, temos um problema concreto ou uma situação concreta que precisamos de resolver e convocamos algumas pessoas e com algumas ferramentas fazemos esse processo de criatividade. Outras vezes estamos no dia-a-dia e através das nossas relações pessoais e das situações com que nos deparamos surgem-nos ideias. Enfim, basicamente o facto de nos exigirem mudanças nos contextos e dos contextos nos influenciarem também nos levam a que sejamos obrigatoriamente criativos. E depois há programas como o Portugal Inovação Social que exige às pessoas, para serem financiadas, que sejam de facto criativas nas soluções que apresentam. Portanto, há todo este conjunto de estímulos que nos, enfim, obrigam a ser criativos, e outras formas de criatividade que são mais espontâneas, como a geração de ideias influenciadas pelos contextos. Não sei se fui claro ou não. É a Acho que minha foi, interpretação. acho que foste. Foi muito completa a resposta e interessante. É um termo que, sim, que não acaba nessa questão, mas eu gostei, todos esses contextos, né? A questão também do contextual é muito importante, né? A possibilidade de abertura que algumas organizações podem oferecer para que isso aconteça, enfim, o que um ambiente em que a pessoa vive. Eu fico pensando nisso. Por outro lado, a dificuldade faz com que a gente seja criativo, né? Então é muito interessante. Em Há relação, vários então, obstáculos. Peço desculpa, só para concluir. Eu diria que o difícil não é ser criativo. O difícil é implementar as ideias criativas das organizações e nos escritórios. Isso é outro desafio que levaria-nos a outras conversas. exatamente. Mas não é um Exatamente. processo, enfim, a geração da ideia e da criatividade não é, na minha opinião, o mais complexo. O mais complexo é a aplicação dessa Exato, exato. Não basta nossa simplesmente ter a educação. ideia e ficar no papel. Eu acho que exatamente, concordo. E como é Muitas difícil vezes, colocarmos, às vezes nós não temos a confiança, não vai dar certo, ou algo não leva adiante. Eu acho que é uma reflexão muito interessante mesmo. Colocar de fato, fazer acontecer. Como é é, difícil isso.
Eu acho que aí entra a questão da inovação, acho que podemos ligar com a inovação e a inovação social. Eu gostava Muito de bem. perguntar para o público que está nos escutando, assim, como podemos também definir esse termo, a inovação social, né? Talvez através de alguns exemplos, não sei. Bom, a inovação social, nós podemos, de facto, olhar para ela como, enfim, como o resultado de uma experimentação ou de implementação de algo diferenciado face àquilo que existe em termos de respostas que o próprio Estado tem e que as organizações têm para resolver ou mitigar alguns problemas sociais. Portanto, esta necessidade de ser diferenciado, e nesse caso concreto não é muito diferente da inovação normal, mas aplicada a causas ou problemas sociais específicos. Portanto, eu diria que é fazer diferente, encontrar uma solução alternativa àquelas que já existem, com o objetivo de suprir necessidades, promover a coesão social, promover a coesão territorial e, enfim, promover sobretudo a autonomia às pessoas de uma forma diferente daquela que já se está a fazer naquele território. Porque também a questão geográfica é relevante, na medida em que algo que está a fazer-se no norte do país, por exemplo, pode não estar a acontecer no Algarve. E sendo uma solução com impactos sociais positivos, ela pode ser replicada nesse território. Ou seja, já não seria inovação social no norte do país, mas no Algarve, por exemplo, ou no Alentejo, noutra parte qualquer, poderia ser considerada inovação social. Portanto, eu diria que, de facto, aqui a palavra-chave é fazer diferente daquilo que já existe na oferta pública, e entenda-se segurança social, emprego, justiça, educação, saúde, e também naquilo que já é generalizado na maior parte do mercado em termos de oferta. Por exemplo, as universidades séniores, elas não são uma resposta social pública, não é? Mas já estão disseminadas por todo o país, quase todos os concelhos do nosso país têm universidades séniores, o que significa que elas já não são inovação social, já foram, não é? Mas já não são. Portanto, à partida nós já não poderíamos ou não deveríamos financiar projetos semelhantes àquilo que são universidades séniores. Eventualmente, alguns dos projetos que financiámos na nossa fase inicial, em 2016, já não financiaríamos agora, porque eles generalizaram-se e de alguma forma deixaram de ter alguns critérios mais disruptivos ou incrementais. Aqui a questão da inovação social, ela também pode ser vista de várias perspectivas, sendo que aquelas mais amplas talvez sejam a inovação incremental, que acrescenta algo que promove mais eficiência e mais eficácia àquilo que já está a ser feito em termos de oferta pública, ou a inovação social disruptiva, que cria algo totalmente novo, diferenciado, algo que nunca existiu naquele território. Portanto, eu diria que a inovação social basicamente pode reduzir-se de alguma forma ao fazer diferente em termos de respostas para a solução de problemas sociais. Ótimo, e muito interessante essa questão do incremental. Acho que o incremental é mais fácil do que o disruptivo. Não tenho essa opinião. Antes, pelo contrário, eu diria encontrar o espaço para ser disruptivo exige, obviamente, mais criatividade, mais investimento, mais, enfim, outro tipo de abordagem. A inovação incremental, enfim, é acrescentar algo que traga mais Eficaz, eficiência e sim, mais sim. eficácia aos processos. Às vezes temos essa percepção, mas a demonstração de que de facto aquilo é mais eficiente ou mais eficaz nem sempre é assim tão fácil. Porquê? Porque não estamos a falar de um produto ou de um serviço, não é? Renovar ou inovar em termos de uma embalagem ou
num processo de comunicação interno numa empresa, ou até na forma como prestamos um serviço ou como chegamos a um cliente, é inovação. No caso da inovação social, já é mais diferente, não é? Já é mais exigente, porque estamos a falar de pessoas e de mudança de comportamentos e de suprir algumas necessidades ou algumas faltas de autonomia dessas pessoas. Portanto, evidenciar isso não é tão simples como evidenciar, por exemplo, a construção de uma nova embalagem, que é inovação na mesma, não é? Portanto, enfim, isto Exato. diferencia a inovação social da inovação, eu diria, de uma perspectiva mais de produto ou de serviço. Portanto, eu não partilho muito a sua opinião. Às vezes a inovação disruptiva, encontramos uma falha no mercado em termos de saúde, de justiça, alguma coisa que consigamos, porque como não existe nada, conseguimos criar uma solução. Uhum. Agora, acrescentar algo diferenciado e medir ou demonstrar que vamos fazer melhor do que aquilo que já está a ser feito, nem sempre é tão simples. Portanto, existe aqui esta dualidade que às vezes é preciso refletir. Aliás, nós temos mais dificuldade em aprovar projetos de inovação incremental do que projetos de inovação disruptiva. Interessante, interessante. Olha, e eu como psicólogo também estou acostumado com essa questão da dificuldade de se avaliar comportamentos, se avaliar o ser humano, né? É muito mais fácil, temos ali umas análises mais focadas na quantidade ou em produtos, como tu falaste, é muito mais difícil. Então, ao mesmo tempo, eu trago aqui a importância, né, desses projetos terem essa capacidade de, pelo menos, ter algum tipo de avaliação, de poder avaliar que impacto que isso teve nas pessoas ou no comportamento, através de algum tipo de medida. Eu até gostava de lhe perguntar se isso já é um pré-requisito para os projetos do Portugal Inovação Social. É assim, nós estamos aqui num momento de transição, Uhum, porque este quadro, o Portugal 2020 terminou agora, não é? E estamos já a uhum, pensar numa abordagem futura. Nós sempre aconselhamos a que todos os projetos, de alguma forma, fizessem avaliação de impacto. Aliás, os nossos critérios de qualificação IES, Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social, são três. Então, é a definição clara de um problema social, é encontrar uma resposta diferenciada, ou seja, uma solução inovadora para esse mesmo problema social, com impacto social positivo. Ou seja, uhum, para aferir de alguma forma se aquilo vai promover mudanças comportamentais que levem ou supressão de algumas limitações ou falta de autonomia das pessoas, é necessário de alguma forma aferir isso. Portanto, nós sempre estimulamos a que os projetos tivessem essa questão muito presente. E grande parte deles tem processos de inovação, de avaliação de impactos implícitos na sua própria execução. Agora, não era obrigatório, era aconselhado. Nos instrumentos que estamos a promover para o futuro, já estamos a ponderar a possibilidade deles virem a ser um fator, se calhar obrigatório, não direi, mas pontuado ou fortemente presente, para que os projetos, de facto, nós possamos aferir, sendo experimentais, se eles depois poderão ou não ter sustentabilidade ou integrar políticas públicas ou ir para o mercado, uma destas duas soluções. Portanto, para nós sempre foi muito relevante a questão da avaliação de impacto. Não era obrigatória, uhum. futuramente talvez venha a ser um dos fatores de admissibilidade dos projetos ter o processo de avaliação de impacto implícito. Mas é muito, muito, muito relevante, sendo que Portugal não tem uma cultura de avaliação muito presente. Ela está agora numa fase decrescente, ou melhor, Interessante. decrescendo, não Uhum, decrescente, uhum, e vai estando cada vez mais presente. Mas, na verdade, os países nórdicos ou outros têm mais uma cultura de avaliação do que os países aqui do Sul, em que
em que não existe muito enraizada esta questão da avaliação. Portanto, ela é absolutamente necessária, é aconselhável e nós sugerimos fortemente que se faça. Ok. Francisco, que exemplos bem-sucedidos de inovação social nós temos em Portugal, em específico aqui nas regiões do Alentejo e Algarve, que você poderia trazer, né? Evidentemente através do Portugal Inovação Social. Né? Na verdade, não é uma pergunta que eu gosto muito de Sim, responder. sim. Porque criar alguns destaques de alguns Ok. projetos. Há vários fatores que podem condicionar, aqui uns tenham mais visibilidade que outros, mas o significado de ter mais visibilidade nem sempre é o mesmo que Exato. aqueles que têm, Do na verdade, sucesso. mais impacto. Então, eu tenho sempre aqui alguma dificuldade em salientar um ao outro, mas há de facto projetos que nós temos que são muito mediáticos. Nós temos 600 e tal projetos neste momento e eles estão quase todos no nosso site disponíveis. Uhum. E, na verdade, eu não gosto de destacar, mas alguns dos mais conhecidos, mais mediáticos em termos nacionais, como, por exemplo, o Colared, que é um projeto já muito premiado, ou o ECUI também, enfim, foram alguns dos projetos nacionais muito premiados. Depois há as incubadoras, que nós temos também de norte a sul do país, aí no Algarve também temos uma incubadora. O vosso próprio projeto também tem alguma relevância, porque é um complemento, enfim, à oferta pública, que é uma coisa muito necessária no Algarve, mas eu não gostaria de destacar assim nenhum em particular, até porque os 2 últimos anos condicionaram muito alguns dos projetos em termos de execução. E esse condicionamento não foi igual para todos em função dos objetivos que tinham e dos próprios públicos que tinham. Havia uns que dependiam quase totalmente do contacto direto com as pessoas, Exato. outros nem tanto, não é? Portanto, seria, na minha perspectiva, algo injusto não considerar todos os fatores e destacar um ou outro que, de alguma forma, teve mais sucesso numa dimensão e outros menos. Sim, eu compreendo. Eu, eu, eu diria o seguinte, como eles estão quase todos, ou todos atualizados no nosso site e organizados até por critérios geográficos e temáticos, eu diria que cada um pode fazer a sua própria pesquisa e a sua própria consulta. O que eu queria destacar, de facto, é que no Algarve nós temos 35 projetos e 6,4 milhões de euros de financiamento público aprovado. E também temos 3 milhões de investimento social angariado. Isto é muito relevante numa região como o Algarve, que chegou um pouquinho mais tarde a estas questões da inovação social que o resto do país. E a principal razão foi porque não está numa zona prioritária em termos de fundos comunitários, sendo que havia o Norte, o Centro e o Alentejo, e o Algarve chegou depois alocando 5 milhões de euros do Programa Operacional Regional. Portanto, começámos mais tarde a trabalhar a região e ainda assim conseguimos capitalizar estes projetos e este volume de financiamento através do Cresce Algarve, e também capitalizar 3 milhões de investimento social. Isso sim é bastante relevante a resposta que a região deu. Na verdade, os 2 primeiros concursos que abrimos não esgotámos a verba, portanto havia ainda alguma resistência, não houve uma procura muito intensa por parte das organizações, também porque era algo diferente, algo novo. No último aviso, já houve uma procura muito elevada face àquilo que estávamos a oferecer. Portanto, eu diria que o que há de destacar não é um projeto em específico, são todos eles, porque têm uma intervenção meritória para a região. O que há de destacar, na minha opinião, são o facto destas 47 candidaturas e das 35 projetos aprovados e deste envolvimento entre o terceiro setor, o setor público, os municípios têm-se estado a envolver bastante e a própria CCDR de Faro, do Algarve, neste caso,
neste processo. Portanto, podem consultar todos os projetos da região, eles estão disponíveis. Aliás, nós estamos a ponderar fazer brevemente um encontro de projetos aí no Algarve para que vocês possam, de facto, conversar uns com os outros e mesmo as pessoas do público que tenha interesse em conhecer-vos melhor poderá participar. Mas a seu tempo faremos essa divulgação e aí cada um destaca aqueles que prefere. Tá certo, gostei. Nós vamos colocar no nosso post o site do Portugal Inovação Social, quem quiser saber mais, se informar mais, Muito bem. os projetos que já estão acontecendo. Nós agradecemos, obviamente. Francisco, em relação ao empreendedorismo social em geral, e no Algarve, focando aqui na nossa região, quais os desafios que você percebe, na sua visão, os maiores desafios que você tem percebido para que ele seja bem-sucedido, enfim? Bom, há vários desafios. O primeiro deles é nós de alguma forma já falámos. Uhum. Os problemas sociais são complexos, têm várias dimensões e, na verdade, os contextos europeus e até locais estão em constante mudança e a região do Algarve tem umas dinâmicas sociais muito interessantes e muito ativas, o que leva a que surjam situações e fragilidades constantes. Estou-me a recordar, por exemplo, das questões da imigração, não é? Que é muito intensa aí na região. A questão dos sem-abrigo, que também está crescendo. Há as questões da habitação, aí no Algarve. Há as questões de dependerem muito de apenas uma atividade económica que está relacionada com o turismo, que depois, quando existem situações como esta que ocorreram nos 2 últimos anos, as pessoas ficam fragilizadas em termos de emprego, partindo das fragilidades do desemprego, existe menos rendimento. Se existe menos rendimento, existe uma série de consequências que daí advêm. Portanto, eu diria que o primeiro desafio que a região tem, que não é exclusivo dessa região, é percepcionar atempadamente o que está a acontecer. Ou seja, é necessário que se faça uma análise muito profunda dos territórios e tentar antecipar de alguma forma as características dos problemas sociais. Não é um processo muito simples de fazer-se, mas na verdade vocês têm aí alguns fatores que podem facilitar a existência da Universidade do Algarve, uma organização robusta, com créditos intensos, que pode facilitar e ajudar muito a olhar para as dinâmicas sociais da região. O facto de existir também uma boa rede de organizações da economia social vocacionadas para estas questões sociais e também de desenvolvimento também é relevante. E o facto dos municípios estarem despertos para estas questões e o envolvimento dos próprios municípios, uns mais, outros menos, como é normal em todos os pontos do país. Mas, na verdade, estes 3 critérios são importantes. Mas os desafios em si é encontrar as soluções para, primeiro, percepcionar os problemas, como disse. Depois é encontrar soluções criativas e diferenciadas para a solução desses problemas. E talvez o terceiro e mais complexo desafio é encontrar o respectivo financiamento. Ou seja, se o financiamento público à partida estará disponível, acreditamos que sim, poderá estar disponível para encontrar essa perspectiva de financiamento, o complemento, ou seja, o investimento social, tem sido sempre um desafio. E no Algarve, concretamente, tem sido um desafio. Portanto, o envolvimento das empresas, fazer crescer o envolvimento dos municípios para investimento social é talvez o desafio mais intenso para os próximos tempos. Mas eu acredito que sim, que é possível fazê-lo, até porque se viu no último aviso que lançámos que isso foi ultrapassado. E temos projetos na região, em Albufeira e em Lolé,
Os municípios são dos maiores investidores nacionais. Projetos de alguma dimensão em termos de investimento em Albufeira e em Lolé. Portanto, significa que a região também está desperta a isso. Portanto, eu sintetizaria os desafios para o empreendedorismo social na região desta forma. Primeiro, uma boa análise do território, em termos sociais. Depois, mobilização dos agentes e a criatividade necessária para dar resposta a esses mesmos problemas e, por fim, mobilizar e conseguir investimento social para dar resposta de uma forma criativa a esses mesmos problemas. Ok, muito obrigado. Olha, muitas recomendações para quem quiser trazer ou criar um novo projeto social. E Francisco, sobre a questão da sustentabilidade, nós percebemos, nós fazemos aqui parte também de uma associação, da Moju, temos outros projetos, e eu percebo, né, os projetos eles têm um tempo, né, de financiamento destes fundos, e depois a grande questão é como é que eles vão continuar, como é que eles seguem adiante. Alguns conseguem outras formas, outros têm mais dificuldade. Como você percebe isso? Quais seriam as suas recomendações para que esses projetos se tornem, que eles prossigam, né, que eles se tornem sustentáveis? Bom, a sustentabilidade é para nós muito relevante. Aliás, nos nossos formulários existe um campo sempre para a questão da sustentabilidade, sendo que é um dos critérios mais pontuados para os projetos. Portanto, à partida, eles já, quando estão a ser construídos, nós já obrigamos a que em sede de candidatura os próprios projetos pensem nisso. Bom, mas uma coisa é aquilo que se escreve ou aquilo que se planeia, outra coisa é aquilo que se executa, na verdade. E dito isto de uma forma muito direta, muitos dos projetos pensam na questão da sustentabilidade não para terem continuidade, mas para poderem executar durante aquele período que têm de financiamento. Isto dito de uma forma, não há nada de errado nisso, mas é o que acontece. Agora, em termos reais, há dois grandes caminhos a prosseguir em termos de sustentabilidade. Uma das razões pela qual a Portugal Inovação Social existe é encontrar novas soluções para as políticas públicas. Ou seja, alguns dos projetos que nós já financiamos já têm potencial de vir a eles próprios a tornar-se instrumentos de resposta pública. Isso já aconteceu em alguns casos, nomeadamente aqui com o projeto do Alentejo relacionado com as questões do desemprego. Ele foi absorvida, aquela metodologia foi absorvida pelo IFP e já está a ser disseminada por todo o país. E isso, enfim, outros que temos que acabaram por contribuir ou para melhorar algumas políticas públicas ou para eles próprios transformarem-se futuramente em respostas de política pública. Aliás, um dos nossos instrumentos de financiamento, os títulos de impacto social, existiam justamente com esse mesmo objetivo, encontrar soluções mais eficientes para obter outro tipo de resultados junto das próprias políticas públicas. Portanto, esta será uma das possibilidades. Outra possibilidade é os próprios projetos terem uma perspectiva de mercado, não necessariamente de obtenção apenas de lucro, até porque essa é uma velha questão. Eles podem ter lucro, mas capitalizar esse lucro em melhorar a sua resposta ou amplificar a sua resposta social. Mas, na verdade, nós temos instrumentos que prevêem a possibilidade de alguns dos projetos irem para o mercado, que é como o caso do Fundo para a Inovação Social, que não está disponível no Algarve, por aquelas razões que disse antes. Mas, na verdade, existe a possibilidade de pensar em ir para o mercado. Depois há sempre muitos deles. A estratégia que apontam de sustentabilidade é continuar a angariar investimento social junto, por exemplo, dos municípios ou de outros investidores sociais e continuarem nessa relação de entreajuda entre o público e o privado a dar uma resposta social financiada por terceiros. Portanto, existem estas três grandes vias da sustentabilidade, ou a tornarem-se elementos de política pública, ou irem para uma política de mercado
pura e dura, não é? Nem todos os projetos têm essas características ou esse potencial. E terceira via, de prestarem, entre aspas, um serviço ao setor público, enfim, neste caso concreto, aos municípios ou outros. Portanto, eu diria que a própria sustentabilidade dos projetos também exige alguma criatividade e exige que se comece de alguma forma a pensar também um conceito que tem andado muito esquecido no terceiro setor, por razões óbvias, e isso não tem nada de mal, que é criar planos de negócio ou planos de investimento para as próprias organizações do terceiro setor. Portanto, a partir da questão da sustentabilidade é talvez das mais complexas, porque culturalmente o terceiro setor não está virado para essa questão. Nem tem que estar, não é? Porque também muitas das organizações têm acordos com o próprio Estado, portanto, desde que respondam daquela forma, têm esses acordos garantidos. Não sei se a Moju tem alguns acordos com a Segurança Social, por exemplo, creio que não, mas por exemplo, no Neste domínio... momento, eu não sei dizer, sim. Mas é uma possibilidade que se coloca, até porque no âmbito do Procup, que é um instrumento de financiamento da própria Segurança Social, foi acrescentado neste último regulamento um item que diz, não estou a reproduzir exatamente, mas diz qualquer coisa como os projetos que foram financiados no âmbito da iniciativa pública Portugal Inovação Social tornaram-se imediatamente elegíveis para concorrer ao Procup. Portanto, existe também aqui uma potencialidade de financiamento para a sustentabilidade de alguns dos projetos. Essa é uma questão que me colocam, da sustentabilidade nos 25 anos que levo como consultor. Mas a resposta é invariavelmente a mesma. Alguns dos projetos nem têm que se preocupar com a questão da sustentabilidade, porque configuram-se como experimentação pura e dura e têm aquele momento para ser experimentados e termina ali o seu ciclo. Outros querem ter essa continuidade. Tem uma fase de experimentação, outra de implementação e outra de ir para o mercado. Os nossos próprios instrumentos prevêem essas possibilidades. Portanto, podem seguir esse ciclo de capacitação, estabelecer parcerias para o impacto, portanto, a implementação do depois os títulos de impacto social configurarem-se como potencial de política pública e, por fim, ir para o mercado através do Fundo para a Inovação Social. Os nossos próprios instrumentos de financiamento previam esse ciclo de implementação e sustentabilidade. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Francisco. Há mais algum ponto que gostarias de acrescentar a esta conversa sobre criatividade e inovação social? Ou quem nos escuta? Sim, há aqui duas notas que eu deixaria. A primeira delas é um desafio. Neste momento estamos em transição. Nós dependíamos no anterior executivo, no anterior governo, dependíamos diretamente do Ministério do Planeamento. Atualmente não está ainda totalmente decidido a que tutela iremos pertencer. Portanto, estamos aqui numa fase de transição, mas eu diria que o futuro está-se a preparar. O próprio Programa Operacional Regional do Algarve, através da CCDR do Algarve, está a trabalhar nesse sentido. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu diria que seria um momento interessante para as próprias organizações do Algarve começarem a pensar como é que vão fazer evoluir os projetos que já têm ou como é que vão dar resposta a novas soluções. Da minha parte, eu estou disponível para vos ajudar. Podemos começar a fazer esse processo de construção em conjunto. Portanto, este era o primeiro desafio que vos lançava, começarem a projetar de alguma forma o futuro. Ou consolidar estas respostas com um novo formato, fazendo uma evolução, ou encontrar novas soluções para estes problemas sociais que já estão a trabalhar, ou para problemas sociais emergentes que a região tem, seguramente, agora com a situação que se vive na Europa, com a guerra e também decorrente da pandemia, seguramente o Algarve tem novos e grandes desafios pela frente
que requerem algum investimento por parte de todas as organizações públicas, privadas com fins lucrativos e privadas sem fins lucrativos, para consolidar a coesão social e territorial no Algarve. Portanto, é o momento de unirem esforços e, se me quiserem envolver, obviamente estou disponível. Portanto, é o desafio que vos lanço, para começarem a pensar rapidamente e a agir rapidamente para a vossa região. Ok. Francisco, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aula que passaste aqui para nós em relação à criatividade, inovação social, esse empreendedorismo social. Tá? Eu só fico agradecido e seguimos em contato. Muito bem, eu é que agradeço. Disponham sempre. Os meus contactos estão no nosso site da Portugal Inovação Social. Conseguem contactar-me facilmente e eu estou sempre disponível para poder ajudar. Foi um prazer também, Roberto. Até breve. Um prazer. Até logo.